E aí eu consegui colecionar, tenho todos os livros que o Robson escreveu, e ele era um nome anglicano muito famoso aqui no Brasil. Não só sobre a teologia anglicana, mas de pensamento cristão. Ele era um pensador cristão muito reconhecido, pensava sobre política, falava sobre isso, era um teólogo público de mão cheia. Todo mundo chamava para poder falar sobre essas coisas. E ele exerceu grande influência sobre o que é o anglicanismo hoje, a divulgação, os nomes que as pessoas conheciam, muita gente chegou a conhecer o anglicanismo por causa do Robson, chegou no anglicanismo por causa dele, foi trazido ao anglicanismo por causa dele. Então foi um nome que eu não tive a chance de conhecer antes do trágico episódio do assassinato dele, mas li muito, para mim é uma grande inspiração de pensamento cristão, de pensamento político, de alguém que foi um teólogo que soube aplicar isso na vida pública, que soube falar sobre isso e que por muito tempo soube separar também ao ponto de não ser só um propagador de ideologias. Tem seus defeitos, claro, como qualquer pessoa tem, e eu não fico passando pano ou tratando como se fosse um grande santo sem problemas nenhum, mas um grande pensador cristão, um grande exemplo de vida cristã, e que, para mim, um dos maiores anglicanos que o Brasil já teve. Hoje, se você tivesse que indicar uma bibliografia básica, vai lá, acho que você já fez isso, inclusive, no seu canal. Você disse, olha, para conhecer o anglicanismo, você precisa passar por isso, esses caminhos. Se debate pronto, assim, nós não preparamos essa pauta juntos. Quem seria hoje? Assim, olha, vamos lá, você quer começar a ler sobre o anglicanismo, você precisa começar com este livro aqui. Esse aqui vai te fazer ter uma noção do que é o anglicanismo no Brasil. Boa. Ótimo timing para você fazer essa pergunta, porque por muito tempo era difícil de responder essa pergunta, porque os livros sobre anglicanismo eles não eram mais publicados. Por exemplo, o livro que o Robson publicou lá no final dos anos 2000, ele publicou por conta da igreja, então não tinha uma editora republicando os livros e tudo mais. Você tinha alguns livros da Ultimato que ainda existem, que dá para ler sobre o que ele pensa sobre alguns assuntos. E aí você tinha um outro livro, que é de um pastor anglicano que é muito meu amigo, o reverendo Jorge Aquino, que também é um livro de anglicanismo, mas também foi publicado por vias independentes da igreja, não tinha mais onde comprar, só em sebo, muito difícil de achar. Por isso eu fiz o trabalho de republicar muita coisa de forma gratuita pela internet. Mas hoje eu tenho uma grande resposta, porque eu fiz o trabalho de traduzir um livro sobre anglicanismo, que para mim é a melhor introdução que tem em português. Essa é a melhor introdução que tem sobre anglicanismo no mundo, que era o livro The Anglican Way, do reverendo Thomas Mackenzie, que inclusive sofreu um trágico acidente ali em 2023, se eu não me engano, e acabou falecendo num trágico acidente de carro. Só que semanas antes disso acontecer, eu consegui entrevistar ele e ele autorizou a tradução desse livro, que foi que eu fiquei trabalhando por todo esse tempo, no meu tempo livre. E semana passada a gente publicou a tradução do livro O Caminho Anglicano, do Thomas Mackenzie. Está disponível na Amazon, está disponível na Wiclap. Então você consegue comprar o livro físico, consegue comprar o livro na Amazon também, tanto físico quanto e-book. E é, para mim, a melhor introdução que tem sobre anglicanismo. Trata desde a história, do que é os anglicanos, o porquê que existe essa diferença de anglicano de um jeito e de outro, como a gente se encontra nesse mundo todo, o que significa todas essas coisas, o que é o livro de oração comum, como que é um culto anglicano, como se portar num culto anglicano, como é um pastor anglicano, qual o papel, qual que é a diferença de um diácono para um presbítero, para um bispo. Tudo isso está muito bem explicado nesse livro de 282 páginas que a gente publicou pela Editora Episcopal Brasileira, que é a editora que nasceu agora da igreja que eu tô. Então você abriu uma frente missionária em São Paulo e, ao mesmo tempo, abriu uma editora? Exatamente. Glórias a Deus pela sua vida. Duas coisas muito difíceis de manter, uma igreja e uma editora. Que desafio. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho, mas eu acho que faz parte disso, né? Do processo de... Porque a presença anglicana na internet é boa, não é ruim, mas é uma boa bolha. Né? Tá ali, o pessoal tá sempre tentando conhecer e ver e falar a respeito. Quando o movimento anglicano chega no Brasil, você conta a história, tem um rompimento, então a gente tem a Diocese de Recife que se divide com Dom Robson Cavalcante, aí nós temos
uma outra linha de pensamento caminhando e se desenvolvendo. Existe um site, existe um local comum onde fala assim, ó, o Google das igrejas anglicanas, nos encontre aqui. Tipo, Wikipedia da igreja anglicana, alguma coisa assim, uma central que a gente pode ligar e falar assim, aperte 1 se você estiver em São Paulo, aperte 2 se você estiver no Rio de Janeiro, alguma coisa assim. Ainda não, mas estou trabalhando nisso agora. Depois de conseguir estabilizar um pouco as coisas da igreja e estabilizar e lançar esse livro que a gente lançou na semana passada, agora meus esforços estão sendo em produzir tanto o site da Rede Episcopal Brasileira, que é a igreja da qual eu faço parte, e também produzir algo mais genérico que una os anglicanos ao redor de todas essas jurisdições e denominações diferentes. Então, talvez, quando sair esse vídeo aqui que você está assistindo, você já tenha disponível tanto o site da Rede Episcopal Brasileira, então vai ser redeepiscopalbrasileira.com.br, quanto o site caminhoanglicano.com.br. Os dois vão ser recursos para você encontrar coisas de anglicanismo. Um mais do nosso lado, né, então da nossa jurisdição, então as igrejas da Rede Episcopal Brasileira, e outro um pouco mais geral, com mapa de igrejas anglicanas ao redor do Brasil, nas suas variadas formas e etos que existem por aí. Então eu estou trabalhando nisso agora para conseguir fazer e tanto ter o mapa localizador de igrejas anglicanas, quanto o material também. Então, texto, livro, podcast, vídeos sobre o assunto. Meu trabalho é tentar fazer isso aí nas próximas semanas. Olha, estamos assistindo aqui uma mudança antes e um depois do anglicanismo no Brasil. Que coisa bonita, um trabalho desgraçado, mas que coisa bonita isso, porque é dar cor e tamanho a um movimento, a uma denominação pouco conhecida, muito citada, não? As pessoas vão falar assim, você é de qual linha? Eu sou linha mais tradicional, batista, luterano, anglicano. Assim, o anglicano entra naquele conjunto de igrejas mais antigas, mais consolidadas, para distinguir de grupo, mas as pessoas não sabem onde está a anglicana, né? O anglicano. É feio o que eu vou dizer. Não vou dizer porque é feio, então não vou falar, deixa pra lá. Douglas, muito obrigado por você estar aqui comigo. Eu sei que é um tempo precioso para você. Você é um pastor de tempo integral, mas não remunerado integralmente. Eu costumo dizer isso, assim, não existe um pastor de meio tempo, porque eu não conheço um pastor que fala, não, desculpa, eu não posso te atender porque agora eu não sou pastor, eu sou pastor das 14 às 18. Então me liga às 14 e você já me encontra pastor. Não, pastor é pastor de tempo integral, a remuneração é que é parcial, né? Então hoje você é um pastor integral, mas de remuneração parcial ou sem remuneração? Sem remuneração. Eu entendi, na minha realidade, que eu conseguiria trabalhar, eu sou programador, então eu trabalho como programador faz mais de 15 anos ali, então eu consigo fazer isso, e isso consegue ser a forma qual eu consigo colaborar com a igreja também. Então, realidade de igreja em implantação, você sabe, é sempre muito complexa, e quem está começando aquilo e está confiando naquilo é que bota energia e bota a grana nisso também. Então, a forma que eu tenho achado de viver isso é continuar no meu trabalho e fazer com que meu trabalho seja a força que ajuda a manter a Porto funcionando, que é a igreja que a gente está plantando aqui em São Paulo. Então, eu não acho necessário a Porto remunerar os pastores, então tanto eu quanto a reverenda Cíntia Muniz, que também é pastora aqui na Porto junto comigo, nós não recebemos nada, mas ajudamos a igreja para que ela continue existindo. E hoje a Porto, em São Paulo, está onde? Onde ela se localiza? Nós estamos ali na região da Vila Mariana, num bairro chamado Mirandópolis. A gente fica a 6 minutos do metrô Praça da Árvore, e isso 6 minutos a pé. Então, você chegando no metrô Praça da Árvore, 6 minutinhos andando, você já chega ali na Porto. É um bairro mais residencial, então são casas ali do lado, e a Porto também fica numa casa, que a gente achou que isso seria muito legal e ficaria um lugar bonito, e realmente está sendo um local aconchegante, legal para as pessoas chegarem. A gente fica perto ali do centro, mas nem tanto. Próximo para chegar de qualquer canto, linha azul do metrô, então fica próximo para as pessoas chegarem. Então nós estamos ali nessa região. Ok, é mais uma boa igreja para a gente indicar as pessoas que buscam a gente de vez em quando. Você que sempre está me perguntando, por favor, uma igreja em São Paulo. Aí, olha, tem lá na igreja. Tem uma em Mirandópolis, não é isso?
Não sabia esse bairro, não Isso. conhecia esse bairro. Mirandópolis, é a estação Praça da Árvore, 6 minutos, né? Você põe lá no Maps, tá? E chega e vai chegar na igreja na Porto. Que nome bonito para uma igreja numa cidade que não tem praia. Então, muito sugestivo e muito, muito, muito legal. Douglas, muito obrigado por esse tempo que a gente teve aqui. Obrigado por falar um pouquinho da sua experiência e sua expectativa em relação à igreja, contar um pouquinho da formação da igreja anglicana no Brasil, da diocese que você faz parte. Também muito obrigado por estar com a gente aqui esse tempo todo. Sei que é difícil organizar esse tempo, você trabalha, porque quem trabalha desde casa trabalha o tempo todo. Essa é uma ilusão dizer assim, você acaba. Eu sei porque eu trabalho também dentro de casa e o nosso horário tem flexibilidade de horário, significa que sempre está estendendo, nunca reduzindo. Essa tal da flexibilidade é sempre para estender, nunca reduz. Então eu sei muito bem, obrigado por ceder esse espaço aqui para a gente aqui no canal. Não vai embora, eu preciso falar com você um pouquinho. Só queria me despedir do pessoal que está assistindo a gente. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sei que é chato, mas vou te pedir. Se você assistiu e chegou até aqui, por favor, não deixa de deixar aí um tiquezinho assim. É mais barato do que uma Bíblia velha usada. Você vai encontrar, sabe? É muito mais barato. Dá um like, deixa um comentário, faz uma pergunta pro reverendo. Eu transmito para ele as perguntas. Se você tem dúvida de saber como chegar a uma igreja anglicana, se você nunca experimentou frequentar um culto anglicano, você quer fazer essa experiência, vá também.